Sabe, às vezes eu esqueço que a Transilvânia é tipo um lugar que existe e tem essa estrada cheia de curvas. Tipo, só olha essas curvas. Porém, você não pensa nessas curvas quando você escuta o nome Transilvânia. Você provavelmente pensa em castelos antigos no meio de uma tempestade ao som de tocata e fuga. Por que nós temos essa imagem da Transilvânia? Bom, para encurtar uma história um pouco longa, eu vou apenas dizer Bram Stoker, mais especificamente do seu livro Drácula. O livro basicamente conta a história do personagem titular se mudando da Transilvânia para a Inglaterra para conseguir sangue novo. O livro acaba sendo uma história sobre o horror do imigrante das terras distantes causando terror na sociedade civilizada. Isso sem entrar em específico sobre o papel dos personagens afetados por esse terror que vai atrás de mulheres puras para tomar o seu sangue. O livro acabou popularizando a ideia da Transilvânia como esse lugar sombrio e o nosso imaginário coletivo sobre o que é um vampiro. Mais um exemplo de monstros folclóricos que representam o medo social por aqueles que não se conformam aos padrões sociais. São esquisitos, diferentes, estranhos. De qualquer jeito, hoje eu vou falar sobre Rock Horror Picture Show. Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! O fenômeno Cult ganhou segunda vida depois do seu desastre nas bilheterias para se tornar um filme icônico. Como o filme, ele é normalmente lembrado por ser divertido, porém vazio de significado. Um filme que ganhou um público cult por ser esquisito e bizarro. Isso quando ele não é apenas classificado como problemático e ignorado. Se você pesquisar para análise de rock horror, você vai encontrar ou anedotas pessoais sobre a importância desse filme na vida de uma pessoa, ou alguém falando que o filme é uma alegoria para o glam rock, que eu não entendo, mas ok. Bom, eu quero começar dizendo que Rock Horror Picture Show é um dos meus filmes favoritos, e eu estou aqui para explicar o porquê. Eu entendo de onde vêm as suas críticas, mas eu acho que, como filme, Rock Horror é muito mais interessante do que as pessoas normalmente dão crédito. Toda essa jornada para chegar nesse vídeo começou há uns meses atrás, quando eu resolvi beber um pouco e assistir esse filme para me distrair de... né? E eu comecei a ficar mega atento a vários pequenos detalhes do filme. E eu vou ser sincero, eu não sei se eu estou dando uma visão interessante sobre o filme por uma lente específica, se eu achei a chave pra realmente entender o que esse filme quer passar, ou se eu finalmente perdi o meu senso de realidade e isso é apenas o registro do meu declínio à insanidade. You drop this. Get it away from me. Give it to Steven. Return madness to its source. Are you sure you don't want it? Whatever. It's yours now. Yours. Not mine. Not mine. Yours. Yours. Ok, vamos começar esse negócio. Depois dos créditos, nós somos jogados direto para uma igreja logo após um casamento. E, assim que todos vão embora, Brad pede Janet em casamento. Essa cena é superficialmente simples, mas cheia de detalhes importantes que temos que levar em consideração. Temos coisas pequenas, como a reação de Brad falando com Ralph. You and Benny have been almost inseparable since you met in Dr. Scott's refresher courses. Well, to tell you the truth, Brad, that was the only reason I showed up in the first place. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Um detalhe que eu quero que você fique em mente é a aparência e o visual dos convidados, usando roupas conservadoras em cores pastéis. Mas o que é realmente importante é o que Brad e Janet falam sobre o casamento. Janet se foca na mudança do nome da amiga. Oh, I can't believe it. An hour ago she was plain old Betty Monroe, and now she's Mrs. Ralph Hapshat. Enquanto Brad se foca na vida cotidiana deles como casal. Everyone knows that Betty's a wonderful little cook. Yes. Why, Ralph himself, he'll be in line for a promotion in a year or two. Yes. Mas aí chegamos em Damn It, Janet, e agora as coisas começam a ficar interessantes. Tentando elogiar Janet, Brad se foca em algo bem banal e superficial. I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet. Durante a música, ele não fala sobre Janet, mas faz metáforas sobre a dificuldade do relacionamento. The river was deep, but I swam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please, don't tell me to can it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. The road was long, but I ran it. Janet. There's a fire in my heart, and you fan it. Janet. If there's one fool for you, then I am it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Antes de pedir ela em casamento com provavelmente a pior forma de falar sobre como você ama uma pessoa. There's three ways that love can grow.
Mediocre. Quando Janet aceita, ela diz: Oh, it's nicer than Betty Monroe had. Oh, Brad. Now we're engaged and I'm so glad that you met Mom and you know Dad. Oh, Brad. Essa cena inteira mostra exatamente quem são os nossos heróis. Um casal superficial que se preocupa antes com a aparência e o status antes do outro. É só ver como Janet não para de olhar pro anel, ou como eles só se beijam depois de ignorar um ao outro em favor de conquistas vãs. E então nós vamos para o carro. Aqui eles quase não interagem enquanto Richard Nixon faz o seu discurso de resignação. Eles apenas começam a conversar para criticar sobre os motoqueiros. Gosh, that's the third motorcyclist that's passed us. Sure do take their lives in their hands, what with the weather now. Yes, Janet, life's pretty cheap to that type. Se colocando como superior a eles. Quando o pneu fura, os dois estão vulneráveis no meio da chuva e escuridão quando eles encontram um castelo. Essa parte é importante porque, a partir daqui, o filme não deve ser entendido como contando uma narrativa convencional, e sim como uma alegoria. Primeiro nós temos o primeiro verso e refrão. In the velvet darkness of the blackest night, burning bright, there's a guiding star. No matter who you are, there's a light over at the Frankenstein. Colocam a ideia de uma luz no meio da escuridão e aceita qualquer um pedindo por ajuda. Depois temos o verso do Riff Raff. Darkness must go down the river of night streaming. Flow, Morpheus, slow, let the sun and night come streaming into my life. Aqui ele menciona sonho duas vezes. Primeiro de forma mais literal, depois ao mencionar a morfina, o ódio potente que recebeu seu nome de Morfeu, deus grego dos sonhos. Considerando não apenas isso, mas que o Riff Raff também é interpretado pelo criador de rock horror, é plausível assumir que o que veremos a partir de agora não deve ser visto de forma literal. Mas o que é essa luz no meio da escuridão que eles estão procurando? Oh boy! I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Agora eu finalmente posso parar de enrolar e falar sobre o que esse vídeo realmente se trata. Se preparem para um monte de definições jogadas na sua cara. Queer é um termo inglês que originalmente significava algo estranho ou diferente, mas que foi usado por muito tempo como um termo pejorativo para designar pessoas não heterossexuais e não cisgêneros. Porém, na década de 80, o termo começou a ser reapropriado por pessoas LGBT como um termo mais amplo, que inclui qualquer pessoa que não se identifique com um padrão cis heteronormativo da sociedade. E eu falei isso absurdamente rápido, eu não sei se ninguém entendeu, é nóis. Eu não vou gravar isso de novo. Reapropriação é algo extremamente importante para a comunidade queer, pois tem como objetivo tomar termos e símbolos antes ofensivos para desestigmatizar identidades deviantes da norma. Queer coding é a prática de caracterizar um personagem como queer sem explicitamente dizer que ele é queer, normalmente usando estereótipos para passar a ideia. Como todos os termos usados por críticos de cinema para falar sobre representação, queer coding é um termo neutro, ou seja, dizer que um personagem é queer coded não necessariamente significa algo ruim, porém é uma prática normalmente usada para caracterizar vilões e monstros, porque aqueles pervertidos são todos maus, e eles são diferentes dos nossos heróis heterossexuais. Filmes clássicos, especialmente durante o Código Reis, usaram bastante o queer coding. You stupid fathead, you! I must have a partner, Kemp. A visible partner to help me in the little things. You're my partner, Kemp. We'll begin with a reign of terror. A few murders here and there. E mais recentemente, vilões da Disney. Oh, I shall practice my curtsy. And don't underestimate the importance of body language. Em Rock Horror, nós vemos isso claramente. Os primeiros personagens do castelo que conhecemos são Riff Raff e Magenta. Os dois fortemente maquiados e Riff Raff tem uma corcunda. Os dois dançam em um castelo escuro com teias de aranha e esqueletos empoeirados. Quando conhecemos os transilvanos, eles são um grupo muito mais diverso do que vimos no casamento. Nós também conhecemos Columbia, que se veste da forma mais extravagante possível, isso sem contar Frankenfurter, o cientista do filme, sendo um travesti bissexual.
filme coloca todos eles em contraste com os protagonistas. Brad e Janet usam cores pastéis, roupas bregas, enquanto os outros misturam o uso de preto e branco com cores fortes e chamativas. O filme já colocou Brad e Janet como representantes do padrão da heterossexualidade, então o oposto disso seria o queer. Assim que os héteros conhecem os queers, nós começamos Time Warp. A música e a dança servem quase como um ritual para eles. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time warp, drinking those moments when the blackness would hit me and the void would be calling. Sobre a importância dessa distorção do tempo. Primeiro eles falam sobre como o desejo do Time Warp aparece na escuridão. Depois temos mais referências aos sonhos e fantasias, mas também sobre como uma agente experimenta uma certa invisibilidade, podendo ver todos sem ser vista. It's so dreamy. Oh, fantasy free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension. With voyeuristic intention. Well secluded. I see all. Terminando com With a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. Depois nós temos um verso da Columbia sobre um momento da sua vida onde queer time é a ideia de que pessoas queer têm uma experiência diferente com o tempo. A sociedade heteronormativa vê a evolução da pessoa em infância, adolescência, casamento, compra da casa, filhos. Porém, pessoas queers não seguem esse mesmo caminho, sendo por ter ficado no armário durante anos formativos, pela transição de gênero necessitar passar por uma segunda puberdade, etc. Tomando essa lente, Time Warp se torna uma música sobre não apenas ser queer, mas toda a cena com a dança cria a ideia de também encontrar uma comunidade que compartilha desses sentimentos. Sweet Transvestite então finalmente introduz Frank-N-Furter, e logo no seu segundo verso já diz: Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. Frank acaba sendo colocado como representante desse grupo, meio que como um super queer. Mas essa música também coloca duas coisas importantes aqui. Well, you got caught with a flat world. How about that? Que insinua que Frank é o motivo que o pneu furou, mas a parte realmente interessante é... I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. but not the symptom. Superficialmente, Frank está falando de Brad e Janet tremendo de frio por causa da chuva. Porém, logo depois disso, suas roupas, o símbolo da sua heterossexualidade, são retiradas, deixando os dois completamente expostos, porém ainda tremendo de antecipação. Algo dentro deles está desesperado para escapar. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho importante apresentar outras figuras importantes. Ed é mostrado como uma figura antiquada, saindo do freezer, congelado no tempo, e cantando sobre os bons tempos. O relacionamento entre ele e Columbia é importante pra ela e pra narrativa, mas Ed não dá tanta atenção pra ela, tratando ela mais como um objeto que ele tem pra mostrar para os outros. Um detalhe interessante no seu punho escrito ódio a esse anel da Cruz de Ferro: durante seu solo de saxofone, nós entrecortamos os transilvanos dançando com Ed pisoteando a câmera, simbolicamente pisando nos diferentes, para logo depois subir na sua moto e tentar atropelá-los. Ed representa uma visão bem específica da masculinidade, uma visão violenta, misógina e, ironicamente, hipócrita, considerando que ele teve um relacionamento com Frank-N-Furter, o mesmo que o mata depois. Deixa eu repetir essa última parte de outra forma. O queer mata a masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica sendo um conjunto de características que a sociedade associa à masculinidade que são nocivas para os próprios homens e para todos à sua volta. Coisas como o homem não chora, isso é coisa de mulher, o meu filho nunca será viado, são exemplos de masculinidade tóxica,
que acredita que homens devem ser fortes e independentes, e vê elementos associados à feminilidade como fraqueza, o oposto da masculinidade, e vê aqueles que não se conformam às ideias heteronormativas como monstros que devem ser destruídos. Vamos falar um pouco sobre o personagem que dá o nome ao negócio todo, eu não sei porque eu contei essa parte. Rocky Horror é claramente uma referência à criatura de Frankenstein, criado por um cientista louco e questionando a sua existência. Porém, a criatura é ressentida e vingativa contra o seu criador. Work. Where's Elizabeth? Have you brought her? She wait. I wait. I'm exhausted. I must get sleep. Work. Finish. Then sleep. E o criou como algo tão horroroso que é perseguido pelas pessoas normais, e não conseguem ver ele pelo que ele é. Enquanto o Rocky é... Rocky tem o mesmo cérebro que Ed, mas enquanto Ed é uma figura violenta, Rocky é carinhoso e doce. Ed foi criado pela sociedade de fora, enquanto Rocky é a figura da perfeição masculina pela visão queer. É só ver como I Can Make You a Man rejeita a ideia do homem forte e violento. A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam, he'll be pink and quite clean. He'll be a strong man. Oh, honey, but the wrong man. Mas sendo uma figura desviante da sociedade também ameaça ele. The sword of Damocles is hanging over my head, and I've got the feeling someone's gonna be cutting the thread. Woe is me, my life is a misery. Oh, can't you see that I'm at the side of a pretty big downer? Damocles era um conselheiro de Dionísio que sentia inveja deste por ver a sua vida como mais fácil. Dionísio então oferece trocar o lugar com Damocles por uma noite. Damocles se diverte como pensava, mas quando olha para cima vê uma espada sendo segurada por apenas um fio de cabelo. Esse conto serve para mostrar que a vida de um rei não é tão fácil quanto parece, porque ele sofre nos seus inimigos, blá 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 blá. Mas uma leitura mais genérica é a do sentimento de danação iminente a qualquer momento, em especial de grupos vulneráveis a atos de violência. O sofrimento que Rocky sofre não é a da dor da existência em si, mas a dor da existência com um constante perigo de retaliação. Mas uma coisa importante aqui são os transilvanos, sempre que Rocky se mostra com medo, dando suporte. I woke up this morning with a start when I fell out of bed. It ain't no crime. And left from my dream it was a feeling of unnameable dread. It ain't no crime. He'll probably be in the Zen room. Dr. Scott é uma figura interessante nesse filme. Todo o personagem é uma referência direta a Dr. Strangelove, um cientista alemão em uma cadeira de rodas obcecado com padrões de gênero. Também é um ex-nazista. Go on, Dr. Scott. Or should I say, Dr. Von Scott? Just what exactly are you implying? It's all right, Dr. Scott! That's all right, Brad. Isso vem da Operação Paperclip, que tinha como objetivo recrutar cientistas nazistas e levá-los para os Estados Unidos secretamente. Eu não acho que eu vou explodir a mente de ninguém quando eu disser que nazistas são ruins, em vários aspectos. A obsessão com a pureza que os nazistas procuravam, porém, ia muito além de apenas a pureza da raça. Também existia uma visão extremamente fechada de papéis de gênero, especialmente para homens. Homens eram esperados para serem soldados, fortes e estoicos, e aqueles que contrariavam essa visão bem rígida de masculinidade eram perseguidos, o que incluía homens gays. Mais de 100 mil homens foram presos por atos homossexuais, e em torno de 15 mil desses foram mandados para campos de concentração.
Mulheres queers também foram perseguidas durante o Holocausto, mas não se tem números exatos. Dr. Scott é obcecado com a pureza e acabar com os desviantes. Nesse caso, aliens. Mas ele também tenta humanizar Ed, a figura da masculinidade tóxica, mostrando ele na melhor imagem possível, mesmo que ele não sendo uma boa pessoa. Then Eddie said he didn't like his Teddy, you knew he was a no good kid. But when he threatened your life with a switchblade knife, what a guy! Makes you cry. And I did. E agora, de volta a Brad e Janet. Depois de serem despidos das suas roupas, simbolicamente sendo despidos da sua farsa de heterossexualidade, eles estão suscetíveis para Frankenfurter, o queer, entrar nas suas vidas. No começo eles rejeitam, mas eles acabam aceitando no pretexto de manter isso em segredo. Promise you won't tell Brad? Cross my heart and hope to die. Janet needn't know. I won't tell her. Well, you promise you won't tell. On my mother's grave. Janet acaba se libertando das expectativas que a sociedade tem com ela de ser pura e perfeita. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she... I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. E acaba se abrindo para novas experiências com Rocky. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. More. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Thrill me, chill me, fulfill me. Reach your word for night. Brad, porém, continua escondendo seus sentimentos dos outros. Eles continuam tentando resistir à influência de Frankenfurter até que eles são petrificados e reanimados como novos no show. O show é de longe a minha cena favorita do filme inteiro, porque é quando vemos os personagens, especialmente Janet e Brad, não apenas aceitando seu novo estado, mas se divertindo no processo, achando a felicidade no que antes era visto como horroroso. Todos eles cantam sobre o prazer de ver o mundo por esses novos roasting glasses, expressão inglesa para uma visão idealista do mundo, e sobre o seu prazer nessa visão. Columbia, a única humana a ter abraçado seu lado queer no começo do filme, canta sobre o seu amor nessa droga do prazer sendo a única coisa que te traz esperança. Rocky canta sobre ter sua identidade definida pelo seu prazer sexual, o que o ajuda a fugir da negatividade do mundo. Just 7 hours old. Truly beautiful to behold. And somebody should be told my libido hasn't been in control. Now the only thing I've come to trust is an orgasmic rush of lust. Brad canta sobre ainda não estar super seguro com a sua nova sexualidade, tentando ligar a sua inocência ao pedir ajuda para a mãe enquanto se descobre. What's come over me? Whoa, here it comes again. E Jenny se sente completamente libertada da sua antiga identidade para completamente abraçar esse novo mundo de possibilidades.
Quando o Frank finalmente aparece, ele começa contando a história de se descobrir queer ao querer ser como a atriz Fay Wray. E depois... Give yourself over to absolute pleasure. Swim the warm waters of sins of the flesh. Erotic nightmares beyond any measure. And sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see? Terminando com um pedido que é repetido pelos outros. Don't dream it. Be it. 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 Don't dream it. Dr. Scott tenta se manter em controle de seus sentimentos, mas ele também é afetado por Frank. We've got to get out of this trap before this decadence saps our wills. I've got to be strong and try to hang on, or else my mind may well snap and my life will be lived for Jack. It's beyond me. Help me, Mommy. God bless Lily St. Cyr. E quando Bride e Janet saem do castelo mostrando um novo dia, eles cantam sobre como essas novas descobertas os afetaram. I've done a lot. God knows I've tried to find the truth. I've even lied, but all I know is down inside I'm bleeding. And superheroes come to feast, to taste the flesh, not yet deceased. And all I know is still the beast is feeding. Bom, então é isso, né? Rock Horror Picture Show é uma fábula moderna sobre a descoberta da própria sexualidade, sobre a rejeição de papéis pré-definidos e sobre abraçar o queer, certo? Bom, eu acho que tem algo mais aqui. Se você assistiu o filme, você deve ter percebido que eu pulei bastante coisa. Hora de voltar atrás rapidinho. You see, homosexuality, immorality generally, these are the enemies of strong societies. That's why the communists and the left-wingers are pushing each other. They're trying to destroy us. Sabe, eu acho a palavra alien fascinante. Para a enorme maioria das pessoas, ela significa seres extraterrestres, de preferência verdes com olhos negros. Porém, a palavra alien originalmente designava um ser humano que não pertence ao lugar que ele está. Um estrangeiro, alguém diferente, estranho, queer. E o filme, especialmente nos Transilvanos, liga todas essas definições. Eles são extraterrestres, estrangeiros e diferentes. E daí nós temos o narrador. I would like, if I may, to take you
on a strange journey. E começa aparentemente do mesmo lado de Brad e Janet, mas que na verdade também é um transilvano. Por quê? E daí nós temos a morte de Frank, Rock e Columbia nas mãos de Riff Raff e Magenta. Se eles estão todos do mesmo lado, por quê? Bom, vamos voltar à cena do Ed, rapidinho. Especificamente esse momento em que ele está simbolicamente pisoteando os diferentes. Ele está pisoteando também a câmera. Ou seja, a audiência. Eu tô falando como se fosse uma puta revelação. Uau, sou tão inteligente. Rocky Horror Picture Show foi um fracasso de bilheteria quando lançado no circuito comercial convencional. O filme só foi encontrar sucesso quando lançado nas sessões da meia-noite, depois que um executivo da Fox percebeu o sucesso de Pink Flamingos nessas sessões. Do you believe in God? I am God! O filme é provavelmente um exemplo de um filme cult, por literalmente criar uma comunidade que cultua esse filme, com suas próprias tradições e ritos de passagem. Essa comunidade é, em sua maioria, composta por pessoas queers. Rocky Horror é um filme interessante por ser um dos primeiros exemplos de não apenas um filme sobre pessoas queers, mas explicitamente para pessoas queers. O narrador está do seu lado o tempo todo. Nós vemos um filme que celebra a fluidez da sexualidade e expressões de gênero. Porém, nós também somos lembrados das dificuldades da vida de uma pessoa queer. No final do dia, o que vemos é um show através de rose-colored glasses, porque eles mostram apenas o que queremos ver, e não como o mundo realmente é. Em Hang 'Em Home, Frank canta que a sua vida não é apenas a felicidade que ele projeta. Ele canta essa música para uma audiência muito mais próxima do que vemos no casamento. E essa audiência, a classe branca dominante, não existe para Frank, pois ele não existe para eles. Mas no final do dia... Everywhere it's been the same. Like I'm outside in the rain, free to try and find the game. Cards for sorrow, cards for pain. 'Cause I've seen blue skies through the tears in my eyes. Frank morrer não é exatamente o momento em que vemos o queer morrer, simbolicamente. Na realidade, ele morre porque, se Brad e Jenny são os heróis, então ele seria o vilão, certo? Assim como os personagens citados em Science Fiction Double Feature morrem por serem simbolicamente queers, e como o filme é um pastiche desses filmes, Frank também morre. Ele morrer é só o que precisa acontecer nesses filmes, porque é isso que acontece nessas histórias. Tanto que quem mata ele é o seu próprio criador. Mesmo morto, ele continua vivo na influência que ele teve em Brad e Janet. E os dois estão no que sobrou das suas experiências no castelo. Mostrando que mesmo mortos, esses personagens queers ainda devem ser celebrados. O filme acaba funcionando como essa reapropriação e celebração do vilão queer-coded. Tipo, vocês querem dizer que nós somos os vilões? Que nós somos os horrorosos e monstruosos? Então nós vamos nos tornar os seus vilões. Nós vamos nos tornar os monstros que vocês tanto temem. E nós vamos aproveitar, festejar cada segundo. Vocês que se fodam. Descobrir que você não é heterossexual é... bom, confuso e desorientador. Mas também libertador. Tanto que, nos créditos, após a reprise mais triste de Science Fiction Double Feature, nós voltamos a escutar Time Warper. Tanto que é por isso que o filme continua a ser um enorme sucesso, criando essa celebração do estranho, diferente e horroroso para uma audiência de estranhos. Um espaço seguro para a exploração de ideias, identidades e experiências consideradas decadentes pela sociedade de bem. Em uma história sobre se abrir para todas essas possibilidades que a exploração da própria sexualidade e identidade de gênero trazem. Então, sim, Rocky Horror Picture Show é uma fábula moderna sobre a descoberta da própria sexualidade, sobre a rejeição de papéis pré-definidos e sobre abraçar o queer. Mas é também um filme sobre a reapropriação da narrativa que nós somos monstros que merecem pena, para uma sobre a celebração de todos que não se conformam e se recusam a se conformar, celebrando até aqueles mortos, por apenas serem quem eles são. E é por isso que eu acho que Rocky Horror Picture Show é muito melhor do que Cidadão Kane.